Oi, gente, tudo bem? Eu sou o professor Rony Barbosa e sejam bem-vindos ao canal Cultivando Pedologia, que é um oferecimento dos cursos de graduação em Engenharia Agronômica e pós-graduação em Ciências Agrárias da Universidade Federal do Piauí, ambos localizados aqui no campus Professora Sinobelina Elvas. E hoje, no quadro Barrancos e Trajetória, nós vamos ter uma conversa super bacana com o professor Fabrício Pedron. O professor Fabrício Pedron, que é engenheiro agrônomo e trabalha na área de pedologia, doutor em ciência do solo, formado pela Universidade Federal de Santa Maria. E hoje ele é o atual curador do Museu de Solos do Estado do Rio Grande do Sul, que é o primeiro museu de solos do Brasil. Então, não sai daí que nossa conversa está muito bacana e nós voltamos depois da vinheta. Professor Fabrício, ou melhor, Fabrício, seja bem-vindo ao canal Cultivando Pedologia, ao nosso quadro Barrancos e Trajetória. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Tá? Tenho certeza que os nossos alunos vão gostar muito da sua contribuição. E eu queria que você começasse falando, né, por que você escolheu, dentre todas as áreas da agronomia, que é um curso fantástico, como qualquer outro curso de ciências agrárias ou ciências ambientais, por lidar com a natureza. Por que você escolheu pedologia? Seja bem-vindo. Obrigado, Rony. Bom, eu fiz o curso de agronomia em Santa Maria, né, no centro do Rio Grande do Sul, mas me criei na fronteira com a Argentina, então no interior do estado. Quando vim fazer o curso superior, eu não tinha muita noção de como seria, né, quais as minhas possibilidades aqui em Santa Maria, e aí acabei me apaixonando pela iniciação científica, né? E fazia iniciação científica até a metade do curso em fitotecnia. Aí tive a oportunidade de estudar, fazer uma graduação sanduíche nos Estados Unidos e trabalhar lá, seguir a iniciação científica no departamento de solos. Quando eu retornei para Santa Maria, para finalizar o curso de agronomia, eu, então, na segunda metade do curso, comecei a trabalhar com a área de solos. E dentro dessa área, com pedologia. E aí eu me apaixonei, né? O conhecimento e identificação dos diferentes solos que compõem as paisagens, suas relações com as paisagens, de fato me encantaram e eu percebi que era um conhecimento fundamental para qualquer profissional que trabalha com recursos naturais, principalmente o engenheiro agrônomo. E aí ali eu acabei ficando, né? Cada vez, quanto mais tempo eu trabalhava e me apropriava dos conhecimentos dessa área, mais então eu me encantava, me apaixonava, enfim, pela tal da pedologia. Por isso acabei, né, seguindo no pós-graduação nessa área de pedologia e hoje, então, atuando como professor aqui de Santa Maria, da Universidade Federal. E você demonstra, né, não só no dia a dia, né, no trabalho, mas também nos eventos que você organiza, uma paixão muito grande, né, pela pedologia. E dentre esses eventos, né, que você participa sempre, tem um que chama muita atenção, que são as competições de classificação de solo. Fala pra gente o que são essas competições, como é que funciona? Bom, as competições, elas são eventos bastante comuns em outros países, principalmente nos Estados Unidos, né? Desde a década de 60 do século passado, eles já realizavam esse tipo de evento, e aqui no Brasil elas são muito pouco conhecidas. Como a gente tem um envolvimento bastante grande com educação em solos, através do museu aqui em Santa Maria, Museu de Solos do Rio Grande do Sul, a gente sempre tem, né, tá envolvido em atividades e pensando maneiras alternativas de ensinar ciência do solo fora da sala de aula. E aí a gente se deparou com esse evento, alguns anos atrás, né, e resolvemos testar. Na verdade, isso veio quando foi aprovado que o Congresso, né, Mundial seria aqui no Brasil. E esse é um evento anterior ao Congresso, associado a esse Congresso. Então, sabendo que o Brasil precisaria realizar essa competição internacional, a gente acabou testando ela em 2015, então. O Congresso Mundial foi em 2018, né? Mas em 2015 nós fizemos a primeira competição sul-brasileira aqui no sul do Brasil. Juntamos aí aproximadamente 7 equipes aqui no campus da Federal, com o apoio do Núcleo Regional Sul, da Sociedade Brasileira de Ciências do Solo, né? E começamos, então, a
a interagir com esse tipo de atividade. E os alunos se apaixonaram, não só os alunos, né? Nós, os professores e técnicos envolvidos também ficaram apaixonados pela atividade. E aí, desde então, a gente já está indo para a quarta edição da competição sul-brasileira, já organizamos eventos em outras regiões do país também, e o principal foi, né, a terceira competição internacional que foi realizada associada com o Congresso Brasileiro em 2018, aqui no Rio de Janeiro. Muito legal, muito legal. E essa participação dos alunos, né, ela, antes de acontecer, é necessário, né, um conhecimento bem aprofundado sobre a pedologia, estudar sobre classificação. E dentro desse contexto, você vem utilizando monolitos de solos, né, para aplicar esse conhecimento, para fazer esse treinamento com os alunos. Fala para o pessoal que acompanha nosso canal o que são esses monolitos e, dentro da sua visão, qual a importância deles para divulgar, para promover esse crescimento no conhecimento sobre a classificação de solos? Legal. Nos museus de solos, né, mais tradicionalmente conhecidos, ou simplesmente nas coleções relacionadas à ciência do solo, que a gente tem distribuídas em várias universidades do país, ou mesmo exposições de ciências, né, o principal acervo que a gente trabalha são os monolitos de solo, ou monólitos de solo, os dois termos são corretos. Né? Aqui no Sul a gente usa mais monolitos. Esses monolitos, então, são placas, né, onde a gente tem a disposição de amostras indeformadas de solo, né, desde a superfície, do contato do solo com a superfície e a profundidade que a placa atingir. Né? Alguns a gente consegue chegar até a rocha, tendo exposição dos diferentes horizontes, então, que compõem o perfil do solo. Né? Esses monolitos, eles têm um papel bastante interessante na educação em solos, tanto para o curso superior, quanto pós-graduação e também para o ensino básico, né, seja ele fundamental ou médio. A gente, então, usa esses monolitos como ferramenta didática para mostrar os solos, né, e trabalhar todas as questões relacionadas a essa ciência, porque muitas vezes a gente tem dificuldade, né, ou não tem acesso a diferentes ambientes no campo para poder mostrar os perfis. Mesmo na pós-graduação, né, claro que a gente realiza viagens, excursões técnicas, mas a gente geralmente não consegue, por exemplo, visitar todo o estado do Rio Grande do Sul, né, aqui em Santa Maria, no caso da Universidade Federal de Santa Maria. Mas no Museu de Solos, a gente tem todos os monolitos, né, são 75 unidades de solos que foram mapeadas num levantamento de reconhecimento. Então, as 75 principais unidades de solo do estado nós temos dentro do museu, e aí num ambiente único, né, climatizado, dentro da universidade, a gente consegue, então, mostrar todos esses solos para os estudantes e correlacionar com as diferentes paisagens, né, os fatores de processo de formação, limitações e potenciais de utilização, então, desses diferentes solos. Então, são ferramentas didáticas, como eu falei, bastante importantes, né? Aqueles cursos de agronomia que os têm, né, tem um potencial de uso dessas ferramentas bastante grande. Então, são bastante positivas no sentido de usar isso para favorecer a aprendizagem da ciência do solo. Uma coisa importante é o seguinte, a visualização de perfis, a identificação de solos no campo, ela não é muito simples, porque a gente não tem uma face, por exemplo, um rosto típico de uma classe de solo. Ela tem uma variação morfológica gigantesca na paisagem. Então, se eu aprendo, ou se eu pego um livro e vejo uma foto de uma área de solo, na paisagem tem outras feições, né, morfológicas que dificultam identificar que aquilo é uma área de solo. Quando a gente trabalha, então, com esses monolitos que trazem essa variação, a gente se familiariza muito mais fácil, né? E isso torna, então, a aprendizagem muito maior, muito mais efetiva nesse sentido. E uma das suas atribuições atuais, inclusive você mencionou aí esse nome, que é o Museu de Solos, né? Você é o atual curador do Museu de Solos do estado do Rio Grande do Sul, que é o primeiro museu de solos do Brasil. Fala pra gente como é que é essa experiência. Esse museu foi criado juntamente com esses monolitos. Qual a importância desse museu no contexto regional, no contexto nacional, dentro da sua perspectiva, e como é que é trabalhar com pessoas fantásticas como o professor Dalmolin, o professor Azevedo. Fala pra gente. O Museu de Solos do Rio Grande do Sul é uma joia que a gente tem aqui em Santa Maria.
Ele iniciou com a iniciativa do professor Raimundo Costa Lemos, que era um professor, na época, professor de pedologia em Santa Maria, depois ele foi para Embrapa Solos, né, hoje já não está mais conosco, mas na década de 70, na verdade, no final da década de 60, ele já vinha trabalhando nos levantamentos de reconhecimento de solos em diferentes estados do Brasil. Então, o Raimundo fez o levantamento do Rio Grande do Sul, fez Santa Catarina e também participou de outros estados. Quando ele fez este levantamento aqui no Rio Grande do Sul, né, pelas suas experiências internacionais, também de já conhecer outros espaços museais, né, relacionados à ciência do solo, espaços temáticos, ele teve a ideia de aproveitar essa oportunidade de coletar os monolitos de solo e montar essa coleção de Santa Maria. Então, ela foi finalizada em 1973, quando veio o Congresso Brasileiro, né, aqui para Santa Maria também. Então, foi inaugurado o museu juntamente com o Congresso Brasileiro, foi bem interessante. E o principal acervo, né, o acervo inicial do museu era justamente a coleção de monolitos de solo. Então, na verdade, foi o primeiro museu da América Latina de solos, né, em 73. Ele tem uma importância gigantesca, né? Nós trabalhamos ele, ou usamos o museu na educação formal, para estudantes de graduação e pós-graduação, e também ensino técnico aqui da instituição, e também para o ensino não formal, no caso, atendendo, né, visitações públicas e muitas escolas, né? Então, a universidade tem vários outros museus e centros de exposições de ciências e tecnologia, e organiza eventos anuais, né, de trazer o público externo para conhecer um pouco da universidade, a questão de auxiliar os alunos a escolherem uma profissão e tal, um curso, né, a seleção do curso superior. E aí, então, esse grande público que geralmente vem, né, eles aproveitam esses espaços, então, para conhecer um pouquinho mais, no caso, no Museu de Solos, um pouquinho mais sobre a importância dos solos, né, na atividade tanto rural quanto urbana também. Esse espaço, né, no caso do museu, hoje nós temos coleções de rochas, de minerais, mapas de solos, nós temos uma biblioteca bastante grande, interessante, com livros de mapeamento de solos do mundo inteiro, de diferentes locais do mundo, isso tudo da época, né, do Raimundo, lá várias décadas atrás, porque hoje em dia praticamente, não só no Brasil, mas em vários lugares a gente não vê, né, a realização de levantamentos de solo, embora isso esteja voltando um pouquinho agora com o mapeamento digital, né, e no Brasil também com o próprio Pronasolos, que foi aprovado há um tempo atrás e agora está sendo instaurado, enfim. Mas a gente tem, então, essa coleção né, bibliográfica e tem outros materiais também incluídos no acervo. Então, o museu ele é um pouquinho maior, né, do que só a coleção de monolitos, mas, obviamente, o xodó do museu, que chama a atenção, é a coleção de monolitos. Nós temos mais de 115 monolitos, então uma coleção bastante grande, né? Não é comum, nós temos várias outras coleções também no Brasil, muito lindas, outras joias, né, como eu digo, espalhadas pelo Brasil, mas não é comum a gente ter mais do que 50, 60 monolitos. Então a gente tem essa oportunidade, de ter mais de 100 monolitos disponíveis, e só não temos mais porque a gente não tem espaço físico para colocar. Mas, enfim, é um ambiente muito legal. As crianças que vêm, que muito pouco conhecem sobre solo, ficam maravilhadas, né? Isso com certeza contribui. Essa questão visual, de tu poder tocar, de tu poder visualizar, comparar um com o outro, né? Isso ajuda muito a efetivar a aprendizagem sobre esses aspectos, né, da ciência. Muito legal, muito legal. E assim, qual é a tua mensagem, né, para quem está te assistindo agora, de outras regiões do país que não te conhecem, que não conhecem o museu, que não conhecem Santa Maria? Qual é a mensagem que você tem para eles, principalmente para os alunos que pensam em se tornar pedólogos ou que pensam em se tornar profissionais de referência nas ciências agrárias e ambientais como um todo? Qual a tua mensagem para esses alunos? Bom, eu acho que a mensagem principal é se interessar, né, conhecer, se apaixonar, deixar se apaixonar por uma determinada área e, principalmente, estudar, né? A gente precisa estudar, estudar, estudar. Sem estudo, sem esforço, a gente não vai longe, né? Em outras palavras, a gente não consegue contribuir com a sociedade da maneira que deveríamos. Então, assim, a gente vê muito hoje em dia a questão digital, redes sociais, muitos dados disponíveis muito facilmente aos indivíduos,
mas as pessoas não se apropriam desses dados, né? Não geram informação em relação a isso, não tem aprendizado, não trazem para si o conhecimento, não geram conhecimento, né, com esse monte de dados disponíveis. Isso se reflete, né, na formação profissional. A gente vê muito frequentemente os alunos passarem pela academia e perderem uma série de oportunidades, não se envolverem, né? Então, a sugestão que eu deixo é isso, é estudar bastante, é ler muito, né? A gente precisa ler, não adianta só pegar e ficar passando o dedo na tela do computador, ou do celular, ou do tablet, enfim, a gente precisa ler, precisa se jogar nesse mundo, né, do conhecimento para poder se apropriar dele. E em relação à pedologia, é um mundo assim, muito, muito interessante, né? Dentro da ciência do solo, a pedologia nos permite conhecer os diferentes ambientes e associar os diferentes tipos de solo. Isso é um conhecimento muito pouco usado hoje em dia, pelos próprios agrônomos e demais técnicos que trabalham com recursos naturais. Então, é muito comum a gente usar conhecimentos de fertilidade, né, eventualmente de física do solo, de microbiologia, mas a pedologia em si, identificação dos solos, determinação dos seus potenciais de uso, muitas vezes são conhecimentos ignorados. A gente utiliza só as camadas superficiais do solo, né? Só informações associadas a essas camadas superficiais, ignorando o perfil do solo como um todo, onde muitas vezes a gente tem uma série de limitações que podem, né, trazer alguns prejuízos nos manejos, nas práticas de manejo escolhidas, por exemplo. Então, a gente precisa se aprofundar um pouquinho mais, considerar, lembrar que isso existe, né, e que é extremamente importante. Então, isso é encantador, né? Essa possibilidade de a gente entender melhor o ambiente como um todo, ele é bastante desafiador e encantador. Então, por isso eu, por exemplo, sou apaixonado pela pedologia e escolhi essa área, dentre outras, da ciência do solo, para me aprofundar e trabalhar. É isso mesmo, perfeito, perfeito. Gostei muito das suas palavras e tenho certeza que os nossos alunos também vão gostar. Eu gostaria de te agradecer novamente por ter aceitado o nosso convite e eu abro agora para você fazer o seu momento final aí. Eu agradeço a ti, Rony, pela participação. Dizer que é muito, muito interessante a proposta, né, dessas conversas para disponibilizar aos alunos. Eu tenho certeza que vai enriquecer bastante, né, o conhecimento desses alunos aí, porque a gente às vezes fica muito restrito, né, só o professor que trabalha com a disciplina. Então, assim, a gente tem uma oportunidade de não só falar de uma disciplina específica, pode ser pedologia, pode ser qualquer outra, mas de também comentar, né, a relação dessa com as demais, essa interdisciplinaridade que é bastante importante para que os profissionais consigam resolver os problemas complexos e reais, né, que a gente tem no campo, e que muito pouco, às vezes, se trabalha dentro da universidade, né, pela própria estrutura, organização da universidade, a compartimentalização do conhecimento, acaba dificultando, então, os alunos a ter esse entendimento integral, né? E essas ferramentas que a gente, então, tenta disponibilizar sempre vem ajudar para que as pessoas tenham uma noção um pouquinho melhor, né, de como integrar esse conhecimento, de qual a importância da gente, né, estudar cada uma dessas disciplinas, desses tópicos que aparecem na nossa vida acadêmica. E aí, puxando rapidamente as competições, elas são importantes e os alunos gostam tanto delas justamente porque elas trazem esse aspecto interdisciplinar, né? Os alunos são desafiados num problema prático de campo a pensarem de maneira individual ou colaborativa como solucionar esse problema, mas utilizando o conhecimento de todas as áreas da ciência do solo. Então, essa integralização de conhecimento, né, eles acabam percebendo e entendendo a importância disso para a solução desses problemas do campo. Então, por isso, ela é bastante interessante e um método, né, alternativo de ensino de ciência do solo fora da sala de aula. Quem não gosta de sair da sala de aula, né? E acaba se tornando monótona muitas vezes, né, cansativa, enfim. Verdade, verdade. Novamente, muito obrigado, professor Fabrício. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessas palavras super motivadoras do professor e dessa experiência sobre pedologia, tá certo? Muito obrigado por terem ficado até o final, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar aquele joinha e de se inscrever no canal, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.